Você vai ouvir agora uma conversa muito interessante com o Luiz Gustavo, da Agência Mito. Ele e os sócios faturaram mais de R$ 700 mil com um dos funis que a gente ensina na Cliente Alto Valor. O mais interessante é que eles não eram aquele tipo de empreendedores que estavam assim, desesperados quando chegaram aqui. Muito pelo contrário, o negócio deles ia muito bem. Eles vinham crescendo e eles tinham criado uma das maiores agências, se não a maior agência de mídia social do país, com mais de 100 clientes. O desafio deles é que justamente esse crescimento estava deixando eles ficando cada vez mais pesados, cada vez mais lentos. E estava esmagando as margens. Eles estavam trabalhando muito, com pouco tempo livre. E aí, nesse papo de hoje, eles vão contar um pouco da experiência de o que eles fizeram para poder mudar o jogo, conseguir aumentar muito a lucratividade do negócio deles e ter muito mais tempo livre e ainda por cima gerar mais de R$ 700 mil. Fica ligado que essa entrevista está imperdível. Foram, pouco mais de 130 vendas, um ticket médio de 5,5, perto de 700 mil. A gente chegou a ter 104 clientes simultâneos. Não conheço nenhuma agência de mídias sociais no Brasil que tenha tido uma base maior que 50 clientes simultâneos. E a gente começou com uma taxa de conversão de 17%. E nas últimas análises que a gente fez, nossa taxa de conversão estava em 39%, mais que o dobro. Queria começar perguntando lá atrás, né? Aliás, uma pergunta que eu quero começar fazendo, né? Eu não te perguntei isso, não te falei isso antes. Quanto que você gerou no funil, cara, no total? Quanto que eu gerei? Até hoje. Quanto de vendas você fez no total até hoje no funil? Foram, pouco mais de 130 vendas, um ticket médio de 5,5. Então, se fizer as contas, vai dar perto de 700 mil. Isso foi, a gente começou a rodar o funil em novembro, finalzinho de outubro, novembro do ano passado. Finalzinho, Então, 700 e quantas vendas? 130 130 vendas? vendas, aproximadamente. Um ticket médio que varia de 5 a 6 mil. Hoje nosso 715 mil. programa está, assim, pela alta demanda, pela alta procura, a gente está aumentando para 8 mil, Ah, é? né? É. Que legal. E porque assim, a gente quer manter a qualidade. Hoje a gente atende os clientes em 2 dias por semana, né? Somos eu e meu sócio e a gente atende são dois grupos de 40 pessoas, né? Então a gente está em média de 75 a 80 alunos, sendo uma média de 40 mentorados por grupo. E daí toda semana a gente faz uma mentoria em grupo, os dois grupos, na quarta e na quinta-feira. E daí a gente tem um braço direito lá, que é o Thiago Torres, né? O Thiago, ele é o nosso líder de mentoria, e a gente capacitou ele dentro do nosso método. E uma quarta-feira o Evandro dá, na outra quinta-feira o Evandro dá. Daí na semana seguinte eu dou na quarta e eu dou na quinta. Nos dias que a gente não tá, quem dá é a nossa equipe. O objetivo é a gente empoderar a Tu nossa sabe que esse negócio de equipe. que eu dou, eu mando dar, pegou mal, né? Tu tá ligado, Vai né? se fuder, você. Tu tá É ligado, né? foda. Tô ligado. A gente dá a mentoria, né, cara? E daí o que acontece que E daí o nosso objetivo é que a nossa equipe possa entregar toda a mentoria. Uma vez que a gente tem um método redondo, a equipe está treinada e faz a mesma coisa, o objetivo, tanto meu quanto do meu sócio, Evandro, é estar ali por conta da autoridade que tem, porque a gente que gravou as aulas do método e etc. Mas hoje a mentoria é um produto, a gente fez todas as contas e engordou bastante o caldo. Ele é um produto que tem a margem de 40%, tá? E a gente tem estrutura física, a gente tem os custos aí de geração de leads, da equipe de marketing, equipe de vendas, etc. E ainda assim é um produto que tem uma puta de uma margem, né, para negócios da vida real, porque a gente tinha uma agência. Então, a margem da agência, quando chegava a 20%, era porque estava muito bom ou alguma coisa estava muito esgoelada. E, E
deixa eu te cortar uma coisa rapidinho aqui, né? Já que você já começou a falar da agência, queria que você falasse um pouco sobre como é que, porque quando a gente se conheceu, você estava nesse momento de, pô, tô com a agência, né, e a agência está com uma margem ruim, enfim, e você tinha uns desafios com o lance da agência. Tem uma galera que às vezes vem falar comigo que é de agência. Eu queria que você falasse um pouco de quais os desafios que você estava encontrando no teu modelo de agência, porque você tem, assim, até onde eu sei, a maior agência no Instagram hoje, até onde eu sei, né, vocês, porra, quer dizer, vocês são os caras super bem-sucedidos no negócio de vocês, né? Que, tipo, tu não é aquele cara que, porra, tá fudido, minha vida tá ruim. Você estava bem-sucedido no negócio de vocês. Tua agência estava gerando dinheiro. Enfim, são os caras de marketing, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que você vem encontrando no desafio do modelo de agência, né? Como é que você... Sim. Porque quando a gente chegou, esse era o desafio de vocês, né, cara? A gente está com esse modelo aqui, tá dando pau. Queria que você falasse um pouco disso, né? De como é que desafio você encontrou nesse modelo de agência. Legal. Cara, assim, o modelo de agência ele é muito bom porque a gente tem muita proximidade com o cliente e pode botar a mão na massa e etc. E foi importante para a gente porque nossos primeiros cases vieram dali. Só que qual que era o grande desafio da agência? Escalar a operação. Então a operação ficou muito cara, muito custosa no longo prazo e a margem ia sempre espremendo porque a gente primava pela qualidade na entrega. Então o que acabava acontecendo? Chegou uma hora que eu comecei a ter líder de líder de líder de líder para conseguir garantir uma qualidade na entrega. E isso não necessariamente estava melhorando o resultado do meu cliente, mas eu tinha uma série de questões contratuais, uma série de questões eu precisava dar espaço para as pessoas crescerem, etc. Então, o que aconteceu é que quanto mais a agência crescia, né, a gente chegou a ter 104 clientes simultâneos na agência. Até hoje eu não conheço nenhuma agência de mídias sociais no Brasil que tenha tido uma base maior que 50 clientes simultâneos. Nem eu. Então, assim, a gente chegou no limite ali, em torno de 50 funcionários no time, e o que acabou acontecendo é que a gente encontrou um limite. Falou, cara, se eu crescer mais daqui, o meu custo operacional vai ficar muito alto, eu vou ter que repassar essa margem para o meu cliente, e isso pode impactar o meu crescimento. E daí, quando a gente chegou para conversar com o Sandro, era que a gente queria aproveitar o ativo que a gente tinha e monetizar em cima disso sem necessariamente aumentar muito o custo, né? Então, a primeira pergunta que o Sandro fez para a gente, eu lembro, ele falou assim, quantos leads geraram ano passado? E daí a gente fez as contas, né? Isso, primeira vez, gerou em torno, assim, só para ter noção, a gente em 2019 gerou mais de 4 mil leads, ou seja, mais de 4 mil empresas que queriam contratar o nosso serviço. E o nosso funil é um funil onde a gente seleciona o cliente. Ou seja, tinha 3.900 empresas querendo me contratar e eu só aceitei 120. E daí o Sandro fez aquela perguntinha, tá, mas o que tu fez com as outras 3.900? Não vendeu nada para eles? E daí foi onde a gente começou a elaborar a ideia de ter um programa, né, que utilizasse o método do cliente de alto valor. E daí foi onde a gente, primeiro, estruturou o método. A gente já tinha um método, só que a gente não tinha ele na estrutura apropriada para que ele se tornasse mais comercializável e inclusive mais treinável, né? Então hoje o método ele está num formato onde a nossa equipe consegue abstrair ele melhor, os nossos clientes conseguem abstrair melhor e a gente consegue replicar mais esse processo. Uma das grandes preocupações que a gente tinha era que a agência fosse autônoma, que não Verdade, precisasse da verdade, gente para verdade, vender e da gente para entregar, que verdade. é o maior desafio de todas as agências, né? Então a gente queria que funcionasse esse modelo. E a nossa preocupação no modelo de mentoria era que tudo caísse sobre as nossas costas, né? Toda a entrega e etc. caísse nas nossas costas. Então, hoje a gente está desenhando um modelo de mentoria para que isso não aconteça. E
ainda boa parte da entrega tem nossa responsabilidade, mas em médio prazo a gente tende a não se envolver mais na entrega também. Não, e legal, legal. Você falou um ponto bem interessante, porque uma das coisas que eu estou sempre preocupado, né, e acho que a gente teve até um alinhamento muito bom disso, né, Tava? Porque quando você falou comigo sobre esse lance, mas eu não quero fazer mentoria e vou ficar, porra, um dia inteiro entregando mentoria, porque a coisa não é escalável, a coisa é muito presa à minha imagem. E uma das coisas que também até um valor para mim, né, de não fazer coisas que fiquem agarradas para mim o resto da vida, né? Eu falo assim, a gente cria filhos e não cria cachorro, né? Porque o filho você pode cuidar dele um tempo e chega uma hora que ele cresce e ele vai sozinho. O cachorro a vida inteira você vai ter que cuidar dele, né? Então, sim, eu sempre faço essa coisa. E a gente teve, e foi legal porque quando você falou comigo sobre isso, era justamente a coisa que eu não queria também, era fazer uma coisa que ficasse engessada. Mas como é que você resolveu? Você falou aí rapidamente do método, né? Mas só dando uma palhinha um pouco melhor, como é que você resolveu esse problema, né, de fazer uma mentoria que não é presa com você, né, ou que tende a não ser presa com você 100% do tempo do tempo? Como se resolveu? Como que foi para você resolver esse problema aí? O primeiro passo que a gente seguiu foi estruturar aquilo que a gente já sabia que dava resultado, né? Então a gente começou a dar nome aos bois, começou a criar os materiais, né, os PDFs, as videoaulas, etc. Depois a gente vendeu, simplesmente a gente fez um webinário, anunciou para nossa audiência, né, ao vivo, e daí nesse webinário as pessoas pediram cadastro, né, pediram sessão estratégica. E daí a gente passou para nossa equipe comercial, eles ligaram para todo mundo, mas assim, não seguiram o método, e daí 100% das pessoas não queriam fechar a mentoria. Aí a nossa equipe olhou para a gente e falou assim, tá vendo? Esse troço aí não funciona. Aí eu falei, Rolou essa parada mesmo, né? Rolou mesmo. Aí eu falei, quer ver como funciona? Peguei o telefone, liguei para todo mundo, fiz 5 vendas dali. Então, do webinário a gente já tirou R$25 mil, que era, na média, a gente fechava 5 mil as vendas. Uhum. E dali eu falei, Evandro, senta o ferro nos anúncios que eu vou começar a vender para todo mundo. E daí eu queria mostrar para o time que dava resultado e eu comecei, foi entrando gente do funil e eu fui ligando. Eu estava com uma taxa de conversão média de 10% a 12%, né? Então, a cada 10 eu fechava um, então eu só precisava ligar. Vender, modéstia à parte, fazer isso bem. Cara, as minhas primeiras 2 reuniões foi uma merda. Eu parecia um imbecil no telefone começando um negócio novo, assim. Mas, cara, depois, tipo assim, velho, eu vou pegar o jeito dessa coisa e vou vender. Assim, a minha semana virou reunião com a equipe, das diretrizes das outras áreas da empresa, treinamento da equipe, para treinar a equipe para poder atuar na minha ausência, entregar o método e fazer as ligações, né? As ligações estavam tomando de 60% a 80% da minha agenda naquele período. E, cara, liguei, as primeiras 30 vendas eu fiz todas aqui no telefone. Então daí comecei a contratar vendedores, etc. Treinei eles no modelo do CDAV, né? no roteiro e etc. A geração de leads começou a ficar bom. No início, assim, a gente estava fechando, o nosso custo por venda estava menos de R$200, então a margem estava absurda no começo, porque era eu vendendo, era eu entregando, eu e meu sócio entregando, e na época era a gente que estava fazendo tudo, porque como era um experimento da empresa, não ia chegar e direcionar toda uma estrutura. Mas hoje eu já tenho 3 vendedores, estou contratando mais 3, não, contratando mais 2 vendedores. Então a gente já tem um gestor e dois vendedores, estou contratando mais 2. E na nossa equipe de entrega, além de mim e do meu sócio nessas reuniões semanais, tem mais 3 pessoas entregando. E daí agora a gente vai aumentar o ticket, etc. E daí a nossa equipe de marketing. Pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, sabe a coisa que você está falando aqui, cara, sabe a coisa que eu acho legal porque é sempre assim, né? Sempre quando a gente vê alguém que tem sucesso,
as pessoas sempre ficam achando que tem meio que uma pílula mágica, que tem uma parada, né, que foi uma coisa que o cara faz, né, ou que tem um hack, e é um segredo que é o segredo que é o responsável, né? Então, assim, sempre tem uma terceirização do fator que responde pelo sucesso, como se fosse um elemento ou tudo. E, inclusive, já vi pessoas que começavam a fazer e encontraram várias dificuldades e vão parando. Mas o que eu acho mais barato, e sempre achei desde quando você me contou essa história lá a primeira vez, né? Você começou a falar agora, eu lembrei. Porra, tem muito de uma iniciativa tua, né, Luiz? De pegar assim, cara, pô, pera aí, eu vou pegar o telefone, eu vou ligar, eu vou mostrar para eles como faz. Tipo assim, você poderia ter sentado e falar assim, pô, cara, os caras fizeram, não deram certo. Né? Você poderia ter tido essa atitude, tipo, porra, os caras fizeram, não deram certo, eu falei com eles e tudo. Mas você não só, tipo, falou com eles, tu pegou o telefone e tu ligou, cara. Porra, é foda pra caramba. Porque, assim, é aquela coisa da liderança pelo exemplo, né? De pegar assim, não, peraí, eu acredito no que eu estou fazendo, eu vou provar para vocês que vocês estão errados, né? Não é provar, né? Mas assim, eu vou mostrar para vocês qual é o jeito de fazer isso, como que se faz Sim. isso, entendeu? E muito parabéns, cara, porque assim, são detalhes como esse que quando eu vejo uma história, e porra, vocês estão começando, bem dizer, um negócio agora, né? Se tu quiser. Claro, já venderam mais de 700 mil reais no funil, mas daqui a pouco estão batendo 1 milhão e eu não duvido que vocês são fortes candidatos a gerar aí, porra, 300, 500 mil reais no mês no funil desse. Né? Hoje, nos Estados Unidos, tem gente batendo 1 milhão de reais por mês num funil desse. Mas eu acho que vocês, se tem alguém que com potencial de fazer isso, são vocês. Né? Mas o que eu queria falar é que, porra, tem muito dessa transpiração, né, cara? Dessa atitude de olhar e falar assim, não, cara, eu vou fazer essa porra, vou pegar, vou implementar, eu vou treinar os caras, vou melhorar. Sim. Enfim, isso é bem legal, isso é bem legal. Mas sabe qual que é o segredo, Sandro? Porque, assim, eu sou muito mão de vaca, né, cara? E daí o programa e o High Ticket Club não é um programa barato. Aí eu falei, eu não paguei essa grana para vocês olharem para mim em 2 dias de ligações dizerem que o troço não funciona. Eu falei, segue a porra do método, velho. Entendeu? Eu falei, cara, segue o método está dizendo para ficar 40 minutos, 1 hora na ligação, fica o tempo que for até fechar a porra do negócio, entendeu? E daí velho, transpiração. A água bate na bunda também, né? Porque porque assim, ó, e é um negócio que eu levo muito a sério, assim, tipo, tu paga um programa caro, assim, caro pela nossa condição na época, né? Hoje, olhando para trás, ele valeu muito a pena, assim. Então assim, sou suspeito para falar, né, assim, quem está do outro lado aí sabe, o Sandro está sempre aumentando o preço porque vai tendo demanda, né, mas a grande verdade é que eu gosto de pagar caro porque isso aumenta o meu comprometimento. Então assim, por eu ser muito mesquinho, por eu não gostar de gastar dinheiro com as coisas, eu conheço esse meu lado e eu funciono bem desse jeito. Falei, cara, paguei, agora eu vou trabalhar. E vou trabalhar, e eu não trabalho, eu trabalho até dar certo, né? Porque assim, pode ser que a gente, enfim, tenha quebrado alguns recordes dentro do teu portfólio de alunos, etc. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a grande verdade é que eu confio que a psicologia funciona, confio que o funil funciona, tu tem experiência, tu ajudou a gente a ajustar as arestas, né? E, cara, funciona e tem que fazer e vai dar certo e fazer até dar certo. E hoje o nosso desafio é monitorar os indicadores e melhorar a performance de cada um deles. Então, uma das perguntas que tu fez, né, como é que iniciou esse processo? Cara, a gente desenhou o método e começou a falar do método no nosso conteúdo gratuito. Então, a gente criou um podcast chamado MDVcast, né, que é a marca de valor cast. A gente começou a fazer lançamentos de infoprodutos, né, falando do processo da marca de valor, que é o nome do nosso método que a gente desenvolveu. Então, a gente começou
a falar disso nos nossos conteúdos no Instagram, nos nossos stories, e a gente reforçar os pilares, etc., porque isso vai gerando o desejo da audiência gratuita. Eu falei, cara, que história é essa de conteúdo influente, que eu nunca ouvi falar, e etc. Até uma das dicas é dar nome próprio aos passos do teu método, né? Uhum. E daí, então, assim, isso gerou curiosidade, gerou desejo, e as pessoas... E a gente fala, cara, quer saber mais? Tchum, joga pro funil. Então, todos os esforços da nossa equipe de interação nas mídias sociais, né? O pessoal que interage no Instagram, no direct, no e-mail, todo mundo manda pro funil. Cara, manda pro funil. Ah, mas manda pro funil. O cara tem que ver a Masterclass. Viu a Masterclass? Preenche a sessão estratégica, preencheu a sessão estratégica, pega o telefone, liga e vende. Acabou. A taxa de conversão, hoje a nossa equipe está melhorando o processo, a gente está com a taxa de conversão de 16% das ligações. Então, aí a nossa equipe de marketing está no processo de diminuir o custo da sessão estratégica e a conta vai fechando, entendeu? Então, Não, legal. Não, pô, e você está com 16%, nossa, imagina quando tu chegar aí a 25, 30% de conversão, bicho. é lindo. Vai ser louco, hein? E eu não duvido que a gente chegue, porque nosso serviço, né, ele é um ticket muito mais alto que a mentoria, ticket que parte de 20, 25 mil reais por semestre, então um ticket um pouco mais alto, e a gente começou com uma taxa de conversão de 17%, e nas últimas análises que a gente fez, nossa taxa de conversão estava em 39%, mais que o dobro, entendeu? Então Não, com assim, certeza. Porque o trabalho no telefone, você tem duas coisas fundamentais, né? Primeiro, você tem que ter um método para você poder fazer essa ligação, claro. E segundo, você tem que treinar a habilidade, né? Você tem que fica treinar a bom. habilidade. Para ficar bom, né? É igual andar de bicicleta. Pô, eu posso te ensinar a andar de bicicleta, né? Se você não treinar, você nunca vai ser um ciclista experiente, né? Então, existe um trabalho de treinamento. Aliás, é uma coisa muito engraçada, né? Porque às vezes as pessoas querem copiar os funis que a gente faz, né? E é muito louco, né? Porque o cara, pô, beleza, então tá, né? Porque tecnicamente é simples, né? Beleza, você tem um binário, você tem uma aplicação e você faz uma ligação. Então, idealmente, é bem simples, mas o segredo está justamente no método que você aplica para você criar o binário, para você poder fazer a ligação, e no treino que você tem da habilidade nesse método, né? O quanto que você vai exercitando Sim. nesse método. E assim, o mesmo, o mesmo webinário que a gente fez lá em novembro é o mesmo webinário que está rolando até hoje. Embora a gente já tenha Mesmo ainda? identificado várias coisas, não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tarará, tarará, mas a grande verdade é que tem outras coisas que acabam entrando na prioridade e a gente trabalha desse jeito. A gente vê que a grande sacada está no nosso conteúdo gratuito. E claro, assim, ó, o nosso método ele entrega resultado. Né? Toda Claro. semana, se vocês seguirem nosso Instagram, tem um case de sucesso gravado que a gente libera lá para as pessoas verem. Então, a gente está numa frequência tão agressiva agora, está indo 2 por semana, entendeu? Então, o método entrega resultado e, claro, assim, todo o processo ele é cuidadoso, assim, então o mais importante hoje é o conteúdo gratuito, tanto de podcast quanto de mídias sociais, que semeia o poder do método e gera desejo para as pessoas conhecerem. Então, assim, Legal. tem uma coisa que, assim, o cara pode copiar o funil, mas ele não pode copiar o que está por trás do funil. Ele não sabe qual foi a linha de raciocínio que eu fiz para chegar naquele funil. Esses dias eu estava fuçando o Instagram, daí uma pessoa da nossa equipe mostrou um Instagram que tipo copiava tudo da Mito, tudo da nossa empresa, só não Imagino. copiava a nossa história, entendeu? E daí isso daí não tem jeito. Então não dá para copiar o que vem por trás. É verdade. É a parte da estratégia, do mindset de criação, dos princípios que estão ali, né? É muito sutil, muito sutil. E, cara, e para você, qual é quando você olha o que você tem
Como é que é o Luiz, o Evandro, o Amito, hoje, em comparação a como era um ano atrás, vamos falar assim, né, em relação a essa perspectiva de negócios, Sim. em relação às coisas que estavam construindo, né? Como é que você vê essa mudança? Cara, assim, ter trabalhado com margem permitiu, primeiro, trabalhar menos e com mais margem, né? Então, a pandemia, ela veio numa hora onde a gente estava com uma equipe, assim, estava tudo muito lucrativo, né? A mentoria estava lucrativo, o serviço estava lucrativo, os infoprodutos lucrativos, só que, assim, eles estavam pesados. Então, quando veio a pandemia e a gente acabou perdendo alguns clientes da base do serviço, né? Porque o bom da mentoria é que o cara paga na frente. Teve uma cliente que ela pagou uma semana antes de estourar ou pipocar a pandemia, e ela falou, cara, já paguei à vista, né? Já Vou passou fazer. os 7 dias, vou ter que fazer. E daí ficou 2 meses em casa parada. Quando ela voltou da pandemia, o resultado dela 3 vezes melhor. Mas assim, Né? hoje a mentoria dá menos dor de cabeça, dá mais margem e ela é mais escalável. Entendeu? Então, eu posso ter o mesmo faturamento que eu tinha antes da pandemia com uma margem muito maior e com um time Entendi. muito menor, entendeu? Então, assim, isso permite que a gente, cara, tenha liberdade, consiga se planejar, a gente conseguiu nesse meio tempo delegar outras coisas da empresa. Então, a empresa tá mais autônoma, está permitindo que a gente invista em outros negócios, porque agora também tem a questão da geração de caixa, né? Porque a mentoria é um produto que gera muito caixa, e com esse caixa a gente está reinvestindo em outras empresas e em outras iniciativas, desenvolvendo soluções próprias. Então, com caixa, a gente fica corajoso, né, Sandro? Então, Com certeza, né? Com certeza. Não, tem um ponto também, né, cara, que eu acho muito, muito importante, que é o lado da previsibilidade, né? sim. Tipo, você tem muita previsibilidade, não é previsibilidade, né? Você consegue ter uma clareza de quanto que eu vou ganhar mês que vem, no outro mês, né? Sim. Isso. Assim, a Pode falar. gente, a gente monitora os nossos indicadores toda semana. E o indicador que a gente monitora da área comercial é quantos leads foram gerados, quantas reuniões foram realizadas, quantas vendas vieram dessas reuniões, o que a gente precisa para melhorar. É a única pergunta que a gente faz para o nosso gestor comercial, né? Que, claro, a gente teve também a sorte de encontrar uma pessoa que confiasse no método, que acreditasse no método e etc., né? E entrou junto com a gente nessa. Mas essa é a única pergunta. Cara, gerou tantos leads. Beleza, quantidade de leads suficientes, né? Cada vendedor faz em média 20 reuniões por semana, de 20 a 25. Então, 4 vendedores é 100 leads por semana, é isso que eu preciso gerar. Nem mais, nem menos. Ah, é 400 leads por mês? Não, é 100 por semana. Por quê? Porque é o que eu preciso. Então, a equipe de anúncios e de marketing, eles têm essa meta em mente. Se for quebrar essa meta em... Porque, assim, eu preciso também ter timing para... Pô, o cara caiu no funil, eu preciso pegar o telefone e ligar. Entendeu? Eu preciso já ter um contato rápido, né? Tem aquelas ferramentas que fazem agendamento automático, mas nem todos fazem pela ferramenta, então alguns a gente tem que abordar pelo WhatsApp se a gente não tem timing. Imagina, no início o processo estava muito ineficiente, às vezes a gente levava 10 dias, 11 dias para entrar em contato com o lead. Agora, em menos de 48 horas, é uma métrica, é um indicador que a gente monitora Sim. para ter timing. E daqui a pouco o indicador é entrar em contato em poucas horas, porque isso é muito importante para o funil. E a gente está vendo tudo que influencia na métrica de conversão e trabalhando semanalmente para melhorar esses números e Você treinar roda meio o com o PDCA, né? Você roda o PDCA e você vai olhando, cara, PDCA, né? Você vai rodando o PDCA semanal. semanal. Muito massa, muito massa. Cara, muito legal, muito, muito bacana aí, Luiz. Eu queria. O que você daria, cara, de dica, assim, né? Se, para alguém que tá implementando, para fazer diferente, o que para você foi mais impactante nesse processo, né? No sentido de o que para você foi uma coisa assim
eu digo assim, eu quero dizer assim, uma surpresa, uma coisa que você tipo não esperava e que aconteceu com essa mudança toda, né? O que para você foi mais assim, Cara, mais surpreendente nesse sentido? sim. Cara, assim, trabalhar com margem e um produto que entrega tanto valor quanto o meu serviço, que é 5, 6 vezes mais caro, entendeu? Ah, Porque a grande verdade é que o cliente quer é mais resultado. Ele não se importa com o formato, então o CDAV inclusive ajudou a gente a melhorar o formato de entrega. Então hoje meu cliente tem resultado, eu tenho margem, ele fica feliz, eu fico feliz e assim, cara, dinheiro no bolso, né, velho? Eu gosto de dinheiro pra cacete, então o meu conselho é, cara, às vezes é um programa que tem um ticket mais alto, etc., mas assim, vale a pena você se comprometer. Se você for uma pessoa descomprometida, não faça, mas se você tiver comprometimento com você mesmo, vai lá e faz. Porque como era uma iniciativa nova na empresa, eu e meu sócio fizemos no tempo que a gente tinha disponível, que era muito pouco, isso é né? verdade, né? Então, assim, não teve grandes produções, cara, era um webinário, era uma landing page e um telefone com crédito para ligar para essa galera. Acabou, mais nada. Ah, mas como é que fazia? Assim, daí vem aqueles caras que gostam de ferramenta, que perguntam mil coisas, velho. Eu pegava, o cara preenchia o telefone na landing page, eu mandava um WhatsApp me apresentando e dizendo que eu queria falar com a pessoa. E pronto. Entendeu? Simples assim. Então, Eu sempre achei que funciona, né? porque assim, graças a Deus, a gente teve muita energia e muita força bruta para chegar onde a gente chegou. E a gente sempre teve muita disponibilidade para fazer acontecer, porque a gente acreditava muito no que a gente estava fazendo. Mas a grande verdade hoje é que eu vejo e foi bom se aproximar do Sandro, adquirir um pouco da mentalidade dele de usar mais a cabeça e menos a força bruta. Então, foi um aprendizado e tanto. E esse método do high ticket, ele tem um pouco desse mindset do Sandro que foi importante para a gente trazer aqui para dentro da empresa para jogar outro jogo, poder ir para outro nível. Legal, cara. Pô, Luiz, obrigado aí, bicho, pelo papo, né? Foi bem legal até. Enfim, eu perguntei coisas aqui que a gente nem tinha tido a oportunidade de conversar ainda, de ter perguntado para você ainda, mas foi bem bom saber, né? Queria mais uma vez reconhecer você, como você falou assim, pelo esforço, pela dedicação e pela confiança, né? Como você falou bem, vocês têm um negócio, não tinham tempo, né? Então, tipo, vocês não tinham tempo, mas vocês também tinham muita vontade de resolver um problema, né? E que isso é fundamental. Tipo, você poderia ter ficado sentado no problema, ter empurrado com a barriga, mas você realmente foi lá, pegou, veio, enfim, fez o que tinha que fazer, achou tempo na agenda que tinha que você, né? Foi assertivo naquilo que vocês fizeram. E eu queria reconhecer vocês por isso. Acho que isso tem muito valor. E, de novo, né, quando a gente vê as histórias das pessoas que fazem sucesso, muitas das vezes a gente não contabiliza esses pequenos detalhes, mas é que, no final, fazem toda a diferença. Eu estava lendo outro dia o livro do Flávio Augusto, né, que é o Ponto de Inflexão, que é bem um livro onde ele faz uma reflexão nesse sentido, né? Em momentos em que você tem na vida, que é uma decisão que você toma, e essa decisão faz toda a diferença pro seu futuro, né? Então é uma decisão que você toma e que faz toda a diferença em relação ao que vai acontecer ou o que não vai acontecer para lá, né? Eu imagino assim que o quanto que agora na pandemia, com isso tudo, quer dizer, a decisão que vocês tomaram lá atrás, né? Porra, o quanto que isso não pode ter ajudado vocês no momento que aconteceu de pandemia, com tanta dificuldade, com o negócio fechando, né? Principalmente para quem trabalha com negócios locais, como é o caso de vocês. Enfim, eu queria, enfim, reconhecer você por isso e agradecer pelo papo. Muito bom aí, a gente está junto. Valeu, Valeu. valeu. Só duas frasezinhas, se eu puder finalizar, cara, Claro, claro. segue a porra do método e quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. É isso aí. Valeu, um Show de abraço. bola, show de bola. Valeu, valeu, valeu.